E para conversar com a gente sobre essa Jornada Nacional de Luta do MST, está aqui com a gente a Kelly Maforte, que é da Direção Nacional do Movimento. Boa noite, Kelly, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Kelly, começa explicando para a gente por que esse lema, então, é corruptos devolvam nossas terras. Por quê? Exatamente. Então, o Movimento Sem Terra, né, está dentro dessa Jornada Nacional de Lutas e o nosso objetivo com ela é a gente relacionar que essas terras, né, do agronegócio, em grande maioria, elas também estão relacionadas a processos de lavagem de dinheiro e também de corrupção. Então, elas são passíveis, sim, de arrecadação para a reforma agrária. Então, nós temos dito reforma agrária nas terras dos corruptos. Como que essas terras foram escolhidas? Bom, a partir das denúncias, né, que toda a sociedade está estarrecida, nós então fomos buscando, né, quem são esses corruptos, quais os processos, né, envolvidos e também relacionando, né, entre esses corruptos, quem tinha propriedade de terra. A lista é grande, ainda falta muita terra para ocupar. Mas entre esses grandes nomes, né, que fizeram parte dessa jornada, Ricardo Teixeira, no Rio de Janeiro, que já está com pedido de prisão, né, através da Justiça da Espanha, possui mais de 1.500 hectares na região do Piraí, lá no Rio de Janeiro. Eike Batista, né, que está preso, né, possui terras, roubou terras de agricultores no Açu, também lá no Rio de Janeiro. Em Minas Gerais, também nós estamos numa batalha já de alguns meses, né, para arrecadar áreas deste grande empresário, mas é um grande empresário através do processo de corrupção, né? Blairo Maggi, no Mato Grosso, ministro da Agricultura, mas também envolvido com vários processos de corrupção entre as áreas essa, né, do Porto Seco que foi ocupada pelo movimento. No Piauí, né, também dentro da questão do perímetro irrigado, o senador Ciro Nogueira, também corrupto. Então, qual que é a nossa mensagem? Nossa mensagem é, onde tiver corrupção, onde tiver dentro dessa corrupção, terras, o povo tem que se organizar, ocupar as terras, porque é recurso público, é recurso nosso. O MST, ele vê uma relação entre o agronegócio e o golpe parlamentar que tirou Dilma Rousseff da presidência em 2016. Explica para a gente qual é essa relação. Então, sem dúvida nenhuma, porque hoje nós temos uma bancada ruralista ampliada que praticamente governa o país, né? Então é preciso que a gente denuncie, né? Bom, quais são os interesses dessa bancada ruralista que tanto precipita, né? Sobre os direitos dos trabalhadores, sobre a questão da reforma agrária, a distribuição das terras, a lei ambiental, né? Questões que são básicas, né? Para poder garantir em primeiro lugar, os nossos direitos, né, enquanto mesmo de soberania, né, popular no nosso país, o direito aos recursos naturais, terra, água, né, energia que o Brasil tem em fartura, tudo isso está à venda. Então, nós precisamos nos organizar e, de fato, entender que o golpe no Brasil tem a ver com o agronegócio, tem a ver com os latifundiários e é preciso somar forças aí na luta pela reforma agrária. Quando você fala que tem muita coisa à venda no Brasil, como o governo Temer tem encarado a agenda ambiental e a reforma agrária aqui no país? Inclusive já tem sido fruto de denúncias, né, em toda parte, né, não só aqui no Brasil, mas mesmo do ponto de vista internacional, o que o governo Temer em tão poucos meses tem feito de uma forma tão avassaladora com a legislação ambiental, trabalhista, enfim, todas elas. Mas no tocante à legislação ambiental, né, que tem a ver diretamente com a questão agrária, foi aprovada recentemente uma lei que é fruto de uma medida provisória, 759, que praticamente legaliza a grilagem de terra, né? E piora muito, né, toda a situação ambiental e de proteção que nós temos, né? Estamos vendo com muita preocupação as notícias, né, de uma piora em relação ao Código Florestal, né, diminuindo as áreas de preservação, né, uma flexibilização em relação ao licenciamento, à concessão do licenciamento ambiental. Então, preciso que a gente enfrente essa situação. Kelly, qual que é o papel das mulheres nessa luta? Bom, as mulheres, elas são as mais afetadas, né, nesse processo de perda de direitos, né? A gente teve ontem, né, o Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, né, que foi bastante importante, muitas ações também no interior do movimento. E a gente sabe que nesse contexto do golpe e retirada de direitos, as mulheres são as que mais sofrem, as que mais são impactadas, né? Isso porque nós, né, historicamente, estamos
estamos condicionadas a uma situação de divisão sexual do trabalho e no campo não é diferente, né, em relação à questão da violência e toda a necessidade da gente poder organizar esses sujeitos do campo, juventude, mulher, LGBTs. Então as mulheres, né, elas estão à frente, né, porque sofrem esses impactos, estão à frente das lutas e também, né, fazendo, né, todo um processo de resistência para que a gente possa alterar essa condição do campo, né, que esse campo é tão dominado pelo poder oligárquico, claro, dos latifundiários, e construir processos mais democráticos, processos com reforma agrária. É uma força importantíssima. Obrigada, Kelly, pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Reforma agrária nas terras dos corruptos.